Olá pessoal, primeiramente eu quero agradecer, consegui chegar a 4.000 inscritos, agradeço a todos que colaboraram para que eu chegasse a essa marca. Eu queria comentar um pouco sobre o que está havendo na Argentina. O Alberto Fernandes foi eleito presidente da Argentina, do Partido Justicialista, acho que é assim que se fala, de cunho peronista, centro-esquerda. E eu acho que isso é muito mais preocupante para nós brasileiros que até certas celemas na internet devido a brigas de YouTube. Por quê? Porque a degradação da economia da Argentina pode interferir no Brasil muito mais do que certos tititis, certas brigas nas redes sociais. Por quê? Porque a Argentina é um grande parceiro econômico do Brasil. Se a economia da Argentina se deteriorar a tal ponto, pode afetar a indústria brasileira também, já que pode, como já está havendo, queda nas exportações e isso pode gerar cortes de empregos no Brasil. Então, isso pode afetar muito mais o emprego de pessoas que estão no Brasil trabalhando na indústria brasileira, que a indústria brasileira tem uma parcela importante na economia do Brasil, do que certas tretas no YouTube. Quem, quem que vai tirar, quem que vai ser o maior risco nesse sentido? A treta no YouTube ou a situação econômica da Argentina, que compra muitos produtos brasileiros? Porque as medidas do Maurício Macri não surgiram um efeito esperado em pouco tempo. Por quê? Porque o povo argentino, assim como o brasileiro, é um povo imediatista, quer as coisas na hora. Porque por mais que se resolva algo assim, um outro ali, uma coisa pontual na economia, aumento de PIB, queda no dólar, essas coisas demoram um pouco para chegar no povo mesmo, no povão que consome. E vocês sabem muito bem que a esquerda ela seduz muito no discurso. E foi assim que aconteceu na Argentina. O peronismo, ele desde 1946, proporcionalmente, ele está há mais tempo, com mais presidentes, com mais tempo de governo do que qualquer outro governo na Argentina. Se você pegar do Juan Carlos Perón, acho que era assim, a Evita Perón, a mulher dele, Carlos Menem, a Cristina Kirchner, Nestor Kirchner, eles estão muito mais tempo, proporcionalmente. Então, eles com as medidas deles, eles se arrogam ser uma terceira via, algo assim. Aquela coisa que parece ser muito mais radical que o próprio petismo aqui no Brasil. Porque se você vê que as forças dos sindicatos na Argentina são bastante fortes. O peronismo, ele é bastante enraizado no povo argentino, que tem um pensamento mais canhoto que o brasileiro em muitos sentidos. Porque, vejamos, eu acredito que a longo prazo, assim, eu não acredito, assim, a curto prazo, aliás, eu não acredito que aconteça na Argentina a curto prazo o que ocorre na Venezuela. Porque a Argentina é um país com uma economia um pouco mais diversa que a economia da Venezuela. Porque o problema da economia da Venezuela também é a questão que só se baseou apenas nos commodities do petróleo. E claro, o ditador, o ditador maldito do Maduro, que sucedeu o Hugo Chávez, que era o grande responsável por todo esse problema, as perseguições e tudo mais. Então você vê que o problema da Venezuela é que ela hoje ela depende da Rússia e da China. A questão da Argentina, ela tem commodities, ela tem produtos agropecuários, ela tem uma indústria, né? Tem essa coisa da agricultura, que não é tão presente na Venezuela. Agora, a questão que eu acredito que essa questão da economia da Argentina entrar em frangalhos, por quê? Porque desde que eu me conheço por gente, a Argentina está em crise. Sempre, desde que eu me conheço por gente, falam que a Argentina é um país quebrado. Sempre falam que está com problema disso, problema daquilo. Falaram que teve uma crise lá, que as pessoas foram parar
muitas foram morar na rua, algo assim bem grave. A gente sabe que a coisa na Argentina não é fácil, porque você vê que os caras têm um pensamento coletivista sim. E o Maurício Macri ele não teve coragem de implantar certas coisas, até porque ele não teve o apoio do Congresso. Não adianta você eleger um presidente se você não elege pessoas que fazem sua base. E sabemos que esse tipo de sistema presidencialista não dá certo, porque se o parlamento não colabora com o presidente, não há muito o que fazer. Talvez é um risco que a gente pode ter aqui. A gente vê, por exemplo, ensaios do Rodrigo Maia querendo colocar as carrinhas de fora. E fora que, já que ele não conseguiu aprovar o que era para ser aprovado naquele país, o país não foi para frente, não embalou e não deu tempo para embalar. O opositor foi lá e fez a cabeça deles. Fora que dizem que tem a questão da fraude, não sei o que, mas eu acredito que não foi tão necessário assim devido a lá as coisas serem mais fáceis para o pessoal canhoto. Então, acredito que, de certa forma, eles não precisaram fazer esse tipo de coisa. Agora me pergunto, eu não sei se na Argentina há uma força da internet como no Brasil, se eles se pautam muito pela grande mídia. Eu gostaria até que alguns argentinos, claro, mais à direita, não de esquerda, porque daí eles poderiam afirmar melhor como que ocorreu, se deu isso. Se eles têm influenciadores nas redes sociais como há no Brasil, eu não sei. Eu não sei, não conheço youtubers da Argentina que falem de política, que não sejam esquerdopatas, diga-se de passagem. Então eu não sei que força que eles têm naquele país, porque as redes sociais elas foram importantes no Brasil nesse sentido. Se pautar pela grande mídia é um grande risco, porque a grande mídia ela vai se aliar àqueles que têm o poder de influência, aquela coisa do estamento, dar dinheiro. Então eu não sei se na Argentina, como que foi esse processo na Argentina, para a gente ter uma discussão mais aprofundada. Então por isso que seria bom que esse vídeo chegasse a argentinos, que eles soubessem compreender o meu português, né? Porque acho que o YouTube ele consegue gerar a legenda automaticamente, qualquer coisa, se eles não compreenderem a língua portuguesa. Agora eu me pergunto, a questão, por exemplo, quem mora na região sul do Brasil, se ocorrer, eu estou falando a pior das hipóteses mesmo, se acontecer o que ocorre na Venezuela, a questão que quem mora na região do sul do Brasil vai acabar tendo certos problemas sociais. Eu não sei até que ponto isso pode resvalar no Brasil, como pode resvalar no Chile e na Bolívia e no Paraguai, que são países vizinhos. Apesar que eles também têm problemas de ordem institucional também. Olha o Chile. Eu não dou 1 ou 2 semanas para o Sebastião Pinheira cair. Ele renunciar ao algo assim. Então lá no Chile você vê que mesmo tendo um país com uma economia melhor, mais estável, uma qualidade de IDH melhor, lobotomizaram as pessoas, elas foram virando uma ação de manobra de revolucionários, que teve o afastamento da igreja e tal. Eu acredito que esse processo também aconteceu lá, como querem fazer no Brasil, só que no Brasil as coisas são mais difíceis. Eu não sei como é a questão da Argentina, mas ali na Argentina já teve manobras para que aprovassem aborto e outras coisas lá, e lá eles fizeram mais barulho em relação a isso. Então eu acredito que a questão que na Argentina essa esquerda seja mais forte que no Brasil, consiga fazer mais barulho. E isso, de certa forma, influencia bastante. Porque não há pessoas lá na Argentina, eu não sei se há, que possam, por exemplo, chegar às massas, como houve no Brasil. Agora é complicado. Se chegar a ter imigração em massa, eu não sei. Eu não estou aqui para afirmar nada, até porque isso pode ser uma hipérbole. Mas eu acho que problemas financeiros e problemas sociais vão ter. Agora não sei até que
Ponto. Se vai ter uma imigração em massa ou não. Quem tiver mais condições vai embora primeiro. Não aconteceu na Venezuela. Os que tinham mais condições, eles foram embora em 2015, 2016. Quem ficou para depois, embora para depois de 2017 para cá, a coisa já foi mais complicada. Porque as coisas na Venezuela se deterioraram. Como eu não sei se vai se deteriorar na Argentina. Então eu não estou aqui para fazer a tal da futurologia, mas eu imagino que possa impactar negativamente, porque o Alberto Fernandes já falou que vai aumentar o salário mínimo na canetada e vai congelar preço. Olha, diga de passagem. Muitas empresas vão ter dificuldades, vão acabar saindo do país. E agora não sei para onde elas vão. Se elas vão migrar para o Paraguai ou até mesmo o Brasil. Não sei como vai acontecer. Então, ficamos de alerta em relação, como o Fábio Rocco falou dos Estados Unidos, é bom a gente ficar mais de alerta ainda, porque os Estados Unidos com um partido nas mãos do Partido Democrata cada vez mais radical, mais progressista, possa ser um entrave para o Brasil em muitas questões. Eles podem, por exemplo, se for aquele cara que foi ex-prefeito de Nova York, praticamente o cara pode declarar guerra ao Brasil se bobear, perseguir o Brasil em muitos sentidos. Eu acredito que o Alberto Fernandes ele vai fazer mais barulho do que nunca, porque ele é Lula livre, então ele pode, digamos, fazer declarações desagradáveis ao governo brasileiro e forçar o presidente Bolsonaro a dar certas declarações que possam o colocar numa situação que ele é ruim. Então eu acredito que o Alberto Fernandes possa criar provocações, mas eu acredito que nas vias diplomáticas ele vai aquela formalidade de sempre. Mas ficaremos atentos a tudo isso. Forte abraço.